Acompanhado aí, o Pavinato fez um resumo do que a gente acabou de acompanhar nessa cobertura especial aqui da Jovem Pan News, dessa CPMI, a CPI mista dos atos do dia 8. Hoje, exatamente, o depoente é Anderson Torres, foi convocado, ex-ministro da Justiça, mas neste momento ele está ali exatamente como ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, depois de tudo que aconteceu no dia 8. Nilson, vamos voltar às imagens da CPMI, já temos mais uma manifestação de um dos parlamentares lá, isso, né? Agora, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. De contas, a secretaria não tem competência operacional, mas sim de planejamento. E, infelizmente, enquanto para alguns são promovidos, enquanto para alguns continuam soltos, inclusive estando lá dentro do Planalto, o que o senhor toma realmente é uma perseguição, porque miram no senhor, mas o alvo, de fato, não sabemos, que se chama Bolsonaro. O senhor assinou o plano de ação integrada, fez tudo aquilo que podia ser feito, inclusive diante das competências, mas infelizmente não estão buscando aqui a apuração da verdade, mas sim conseguir levantar, construir uma narrativa completamente falsa, e o que de fato resta são somente narrativas. Foi levantado aqui, com relação a uma minuta do golpe que teria sido escrita pelo senhor ou juntamente com Jair Messias Bolsonaro, mas que estava disponível desde o dia 2 de dezembro em uma revista eletrônica do Google. Você tem ali uma narrativa, te acusaram de comprar as passagens de forma premeditada, o senhor deve ser um exímio servidor público, não tenho dúvida disso, mas a esquerda acha que até é mais do que isso, o senhor é futurólogo, realmente sabe o futuro para poder comprar passagem dia 21 de novembro e cair exatamente no dia em que supostamente houve aí o golpe. Te acusaram inclusive de ir para a Bahia, senhor Torres, somente por conta de conversar ali com a PRF para tramar uma possível impedimento de votos ali no Nordeste. Só que o senhor foi à Bahia a convite da Polícia Federal e também não esteve na PRF, o que mais uma vez cai essa narrativa. E quero pegar aqui emprestado a ajuda de um ministro chamado Alexandre de Moraes para poder sepultar essa narrativa. Afinal de contas, o que o senhor ministro diz torna-se verdade por completo. Ele diz o seguinte: nenhum eleitor foi impedido de votar por blitz da PRF. Portanto, qualquer pessoa, seja de direita ou de esquerda ou de centro, que disseram isso aqui está indo contrário à palavra do senhor ministro Alexandre de Moraes, o que eu não aconselho aí muitas das vezes fazer, porque nós sabemos como está a grande democracia do nosso país. Então o que eu estou de fato foram narrativas atrás de narrativas. Acusaram o senhor de ter perdido propositalmente o seu celular, Onde o senhor perdeu o celular? Ora, se o senhor soubesse onde o senhor perdeu o celular, não seria o celular perdido, mas um celular achado. E até mais, não houve nenhum prejuízo, afinal de contas, hoje em dia não é necessário ter um celular físico para poder acessar os dados que estão em nuvem, inclusive que também o senhor Torres entregou, forneceu a senha e logins corretos. E as próximas narrativas aqui que foram colocadas não somente hoje, mas em outros dias, é de que o senhor Torres tivesse sido uma pessoa que fez contra a democracia por dizer questões a respeito do voto impresso. Se for tomar como um ataque à democracia, talvez um questionamento ou um pedido do voto impresso, não uma outra alternativa, a esquerda também vai ter que fazer o mesmo com o senhor Flávio Dino, de que entre 2009 a 2013 questionou as urnas de forma grotesca, dizendo aqui, eu tenho aqui os prints, dizendo que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis às fraudes. Isso foi dia 8/11 de 2013. Então não se pode haver dois pesos, duas medidas. Eu jamais irei cercear alguém de questionar algo. Eu acho que tudo pode ser questionável, inclusive isso. Mas a gente percebe que a esquerda ela tem uma indignação extremamente seletiva quanto àquilo que ela quer censurar ou não. E nós tivemos aqui também o caso, a deputada do Partido Comunista Brasileiro, que inclusive sempre utiliza ataques a mim ou aos colegas dizendo que são meninos, como se a minha juventude fosse motivo de vergonha. Eu não tenho vergonha alguma de ser jovem, pelo contrário, eu teria vergonha de ser uma pessoa com a idade que a deputada tem e ainda ser
ser comunista e defender ideias completamente retrógradas. E você vê que ela trouxe aqui informações como se fosse algo bombástico, gravíssimo. Senhor presidente, questão de ordem, algo aqui super grave, porque existem pedras preciosas que Jair Bolsonaro escondeu, etc e tal. E no fim das contas, quando foi ver, Felipe Barros, os valores das tal pedras preciosas dão 3 caixas de tubaína. Ou seja, realmente é algo incrível que, olha só, está perdendo um incrível roteirista de Hollywood aqui. Eu indico a deputada para realmente um talento desperdiçado. Porque olha só o que ela quer que vocês de casa acreditem. De que Jair Bolsonaro recebia tais presentes e fazia com que esses presentes se transformassem em financiamento de atos golpistas. Então o pessoal estava ferrado. R$400 não dá para nada para poder sustentar todo mundo que estava ali. E elas ainda chamam que os nossos pensamentos a respeito do que de fato aconteceu, que são mirabolantes. Espera aí. Quando nós olhamos todas as pessoas que foram envolvidas, estão sendo colocadas aqui como responsáveis, você tem um Coronel Naime, senhor Torres, que estava lá no dia tirando vândalos ali na unha. E sabe o que ele ganhou? Uma cadeia. Nós temos o senhor que era secretário, mas estava aqui ausentado aqui, mas deixou um responsável por isso, assinou todo o pai, colocaram o senhor na cadeia e ainda se deslizavam querer colocar de novo o senhor na cadeia. Ou seja, para todos que estão talvez um pouco não ligados ao Bolsonaro, mas um pouco distantes, um pouco próximos na verdade, eles querem colocar na cadeia. Agora, o general do Lula que estava lá dentro, e o Ministério da Justiça, que também recebeu os informes da ABIN, o GSI que recebeu os informes da ABIN, e o Kleber, que foi promovido pelo Capelli, aí não tem nada a ver. Aí está tudo certo, é dentro da normalidade. E quando tentam atrelar, pedras preciosas, joias ao Jair Bolsonaro como se fosse algo incrivelmente gravíssimo, que eles não conseguem nunca provar, diz a lenda, a deputada não está aqui, mas seria muito bom, diz a lenda que se citar Queiroz Galvão para deputado do Partido Comunista do Brasil, as bases estremecem. Porque aquilo que é legal, eles fazem se tornar ilegal. Mas aquilo que talvez tenha um senso de ilegalidade, eles tomam ilegalidade. Porque a deputada foi depositado pelo Queiroz Galvão na conta do PCdoB, depois depositado para a campanha da deputada, R$410 mil. Isso aí está tudo bem. Isso é belo e moral, não tem problema nenhum. Mesmo que a empreiteira tenha sido investigada ali na Lava Jato. Mas quem está errado realmente é o Bolsonaro, que recebe Pix de 1 centavo a R$15, a 15 centavos, e que, somando a totalidade, dão incríveis R$20. Então, senhor Torres e demais colegas que estão aqui, infelizmente, a tara da esquerda é criar uma ideia, uma narrativa, para poder, de fato, acabar com qualquer pessoa que diz algo contrário. É muito lindo ouvir aqui alguns deputados de esquerda dizendo que nós estamos contra o Estado Democrático de Direito, sendo que o presidente que eles lutaram para poder eleger e elegeram, disse que derrubamos o Bolsonaro, mas não os bolsonaristas ainda. R$400 em pedras preciosas é super grave para a deputada, mas chamar aqui um narcoterrorista que está procurado pelo DEA dos Estados Unidos, aí tudo bem, que é o senhor Maduro. Andar aqui está tudo bem, isso não ataca a nossa democracia. Ter falas e alianças com pessoas como, por exemplo, Daniel Ortega, que está perseguindo inclusive freiras brasileiras ali em seu país, aí isso é belo e moral. Você ter pessoas como o ministro da Justiça dizendo que não importa, se vocês derrubarem o PL da censura, a gente tem outras medidas administrativas aqui na secretaria. E se não fizer dessa forma, a gente vai através do judiciário. Isso aí também é belo e moral e não ataca a democracia. Pedir cerceamento de deputados de atuarem aqui nessa CPMI, como tentaram fazer com André Fernandes, é belo e moral. Ou seja, senhores, realmente não há uma busca aqui pela verdade dos fatos. Isso é somente construção de narrativas e narrativas. E enquanto isso, da mesma forma como eles disseram que a fome tem pressa, na pandemia depois a gente avisar que teria fome, porque a gente precisa cuidar tanto da economia quanto também das vidas, disseram que a fome tem pressa. Eu digo, a justiça tem pressa. Porque tem pessoas que estão presas, enquanto tem pessoas que estão presas lá de forma injusta, tem deputados aqui de esquerda querendo fazer palanque. E muitos me acusam, inclusive, de usar isso aqui para poder fazer palanque.
E fala que eu sou, os deputados do TikTok. E eles usam o TikTok para falar mal de quem usa o TikTok. Ou seja, as armas que estão ao meu dispor, de fato, é dar voz às pessoas. E eu tenho certeza que muitos pais, muitas mães, querem que as coisas sejam sanadas em uma investigação séria. O que de fato não está acontecendo. Porque o fotógrafo da Reuters, quando foi trazido para cá, foi isso aqui para trazer. Com muita falta de vontade da parte da base. E quando querem trazer alguém para poder esclarecer do outro lado da omissão, eles não tocam a respeito disso. Então, senhor presidente, parabéns pela condução, que eu acredito que realmente não seja difícil, não seja fácil conduzir com a diversidade de opiniões que há aqui, mas uma coisa é fato, a população brasileira está vendo quem está querendo buscar a verdade ou não. Toda a minha solidariedade ao senhor Torres e espero realmente que a justiça e a verdade venham à tona. Obrigado, presidente.